A doença, ela não acontece no dia do diagnóstico. Ela acontece muito antes, durante um processo, durante o período que você vai percebendo o seu corpo, uma perda de ritmo, uma perda de reserva, uma perda de capacidade de adaptação. Então, quando você não consegue se adaptar mais, e mesmo assim o corpo se mantém de pé, isso mostra que a doença já começou a acontecer antes do diagnóstico. E é exatamente aí que entra a medicina chinesa. E nessa questão da medicina chinesa, que não é sorte, a gente apresenta e aprende algo fundamental. Não é no dia do diagnóstico que a doença acontece. Então, o que acontece aqui? A gente percebe que, na verdade, essa doença aconteceu muito antes. E é exatamente aí que é decisivo para a questão do processo de envelhecimento. E aí eu quero mostrar para você hoje como a medicina chinesa vai te auxiliar a observar o seu corpo antes da doença acontecer. E por que envelhecer bem não é acaso? Porque envelhecer bem é leitura do corpo no momento certo. Então, a gente vai falar de um tema que eu considero muito interessante. E essa palestra, ela não tem nada a ver com diagnóstico, com remédio, né? Não tem nada a ver com remédio. Tem a ver com saber envelhecer. Tem a ver com envelhecer bem. Tem a ver com essa consciência de que envelhecer bem não é sorte. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o nosso corpo, para envelhecer bem, precisa sempre construir energia para virar crédito no nosso corpo. E essa energia que é o crédito do nosso corpo, ela vai levar a gente para lugares muito distantes, que é a vida longa, a alta expectativa de vida. O nosso tema de palestra aqui é, sim, mostrar que longevidade não tem nada a ver com ficar remediando, tomando remédio. Remédio remedia, ela prolonga a vida, mas remediando. Se você tira o remédio, você adoece e morre. Então, para que você não possa antecipar a tua longevidade para um prazo mais curto, é necessário nem chegar ao ponto de precisar do remédio. E a medicina chinesa está aqui para isso. A gente tem, como sempre, né, o nosso material anotado, um ordenamento aqui para fazer um entendimento pedagógico do que a gente quer passar. E agora a gente vai precisar falar, antes de eu começar a falar sobre o que fazer para evitar que você fique doente antes do tempo, envelheça mais cedo, com base na medicina chinesa, eu preciso falar de algumas questões antes. E a primeira questão antes são os erros sobre o envelhecimento. Então, primeira coisa, a gente precisa tirar da cabeça algumas coisas, porque a natureza do ser humano é de viver a vida como se a gente não fosse morrer. E aí começa a acreditar em umas coisas que, na verdade, não são a grande verdade. Então, muitas pessoas pensam assim, a pessoa que tem propensão a viver muito é genético. É genético. Então, se você tem essa crença, que é um erro, você vai pensar como? Se é genético, então eu posso comer o que eu quiser, dormir com horários variados, não praticar exercício,
beber bastante bebida alcoólica, comer bastante, ou seja, ter hábitos desregrados, porque está na genética. E isso é um erro. Não tem nada a ver com genética. Quando você fala em genética, existem alguns casos raríssimos, de pessoas que viveram muito fazendo besteira. Aí eu pego o exemplo de uma pessoa que a gente conhece, que é a Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves viveu 100 anos. Bebeu, fumou, fez tudo errado. Mas viveu 100 anos, é uma raridade. Ela, na medicina chinesa, a Dercy Gonçalves era para ter vivido, ela tinha um organismo preparado para viver 110 anos, 115 anos, mas só que ela encurtou a vida dela com hábitos desregrados e ainda assim viveu mais. Então a genética dela altamente favorável. Então o primeiro ponto, o primeiro erro aqui sobre o envelhecimento. O segundo erro de envelhecimento, a gente escreveu aqui, ó, exames. Então você é uma pessoa que tem o seu plano de saúde, tem a sua preocupação sim com a tua saúde, né? E aí está sempre indo no médico, está sempre fazendo exame, está sempre investigando. Mas isso não quer dizer que você está prevenindo o envelhecimento da forma correta. Isso não quer dizer que você está gerando reserva energética. Isso não quer dizer que você está se adaptando ao seu tempo. Não quer dizer isso. Pode estar querendo dizer que você está indo muito para o médico, está fazendo exame, está identificando coisas, está tomando remédio e só não está matando a causa. Então, de acordo com a medicina chinesa, a doença ela se instala muito antes de acontecer. No nível energético, no nível dos meridianos. A gente tem 12 meridianos de energia, a qual a energia circula, e conforme ela vai circulando, se ela circula na velocidade correta do equilíbrio do Yin e do Yang, o que vai acontecer? Você vai ter uma energia boa, em equilíbrio, a qual a doença não acontece nem antes, né, no seu organismo. Quando você tem um organismo desregulado, com excesso de atividade, de estresse, ansiedade, irritação, hábitos desregrados, o fluxo de energia que corre no teu corpo, de acordo com a medicina chinesa, ele acontece de forma desequilibrada, porque para ter saúde é 50% Yin, 50% Yang. Se você fica com 70% Yang, 30% Yin, a maior parte do teu tempo, significa que você está mais acelerado. Vamos esperar o bombeiro passar, né? A gente precisa manter o equilíbrio emocional até diante dessas circunstâncias aqui, ó. Carro de bombeiro passando. Uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela vai se irritar com isso. Isso são as pequenas irritações do dia a dia do ser humano. Então você tem que ter resiliência, equilíbrio yin yang, para se permitir se irritar por esse pequeno infortúnio, mas por um breve momento, e depois você volta à sua calmaria. Então, vamos voltar aqui. Falamos da genética, falamos dos exames, isso não tem nada a ver sobre prevenção de envelhecimento, suplementação também, né? As pessoas acham que tomar pílulas de vitaminas é o suficiente para poder manter o corpo com energia, e na verdade não é isso. A gente vai falar lá na frente, eu vou falar mais na frente o que você tem que fazer para prevenir o envelhecimento. E a questão da tecnologia médica também, ressonância magnética, equipamentos de alta tecnologia também não são garantia nenhuma de que você vai ter longevidade. São apenas medicina diagnóstica.
Então, nossa intenção aqui, de acordo com a medicina chinesa, é mostrar para você exatamente isso aqui, ó. Que a longevidade é diferente do hospital. Não tem nada a ver com a frequência de ir no médico, de ir no hospital, a questão da longevidade. O que eu quero falar para você é o seguinte: viver bem, ele está relacionado com isso aqui. O que é isso aqui? Menos, isso aqui é um sinal de menos, menos é mais. Então, a filosofia do menos é mais é exatamente a filosofia que prega isso aqui, que é a medicina chinesa. A base da medicina chinesa é o equilíbrio do yin e do yang. Isso aqui representa que tudo que é demais está errado. Fazer demais é desequilíbrio, fazer de menos é desequilíbrio. Uma vida equilibrada é uma vida em que você vai saber lidar com as adversidades com inteligência, vai trabalhar na medida certa, vai raciocinar, pensar, fazer as suas coisas, tudo na medida certa. Então, para que você possa identificar a medida certa, você não pode cair no erro do fazer demais. Tudo que é demais está errado.